Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será Se tu, Senhor, observares iniquidades. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é o Salmo 130, que diz assim: Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam abertas aos teus ouvidos as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, estão o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero em sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele copiosa redenção. É ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Existem alguns elementos aqui nesse salmo que têm que ser aqui trabalhadas. A primeira coisa é que para o salmista estava muito claro aqui que aquilo que a Bíblia fala sobre a questão do pecado, ele tinha conhecimento. O que a Bíblia fala a respeito do pecado? Primeiro, que existem registros no contexto do céu, livros que são os livros memoriais, aonde estão escritas as atitudes, os atos cometidos pelas pessoas, atos maus. Os pecados estão relatados nesse livro. Existe também o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nomes daqueles que uma vez aceitaram a graça de Cristo Jesus e que passaram pela experiência do novo nascimento. Existem momentos em que a Bíblia vai mencionar que aqueles que abraçaram o pecado, mas se afastaram do caminho do Senhor, eles acabarão por ter o seu nome removido do livro da vida do Cordeiro. Claro que se isso acontecer, a pessoa está perdida para todo sempre. Quando o salmista vai falar a respeito disso, ele demonstra que ele tinha esse conhecimento. E a grande aflição dele está relacionada exatamente aos próprios pecados que ele e o povo tinham cometido. Quando você vai olhar para o capítulo 130, o verso 3 e o verso 8, no verso 3 ele vai falar dos seus próprios pecados. No verso 8 ele vai mencionar os pecados da própria nação. E os pecados do povo eram tão graves que ameaçavam separá-los de Deus. Agora, como eles poderiam ser o povo de Deus separados do próprio Senhor? Quando ele olhava para o que estava acontecendo na nação, ele ficava preocupado com isso. É claro que, como já mencionei anteriormente, todo o registro dos pecados, bem como o conteúdo do livro da vida do Cordeiro, vai ser levado em consideração no dia do juízo. Daniel, no capítulo 7, verso 10, e Apocalipse, capítulo 20, verso 12, falam sobre isso. Por exemplo, Daniel 7, 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O Daniel, ele viu o momento em que o juízo foi aberto. João, em Apocalipse capítulo 20, verso 12, está falando da mesma cena. E olha o que ele diz: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Claro que o salmista, quando pensa nessa própria realidade, ele estremece. Por quê? Pela própria compreensão que ele tinha a respeito de que ele era pecador e de que a nação também estava em pecado diante do Senhor Deus. E que isso tudo seria trazido de volta, ou seria levado à tona no momento do juízo. E que os nomes dos pecadores que não passaram pela experiência da salvação pela graça mediante a fé seriam removidos do livro. Você encontra aqui Êxodo 32, verso 32, Salmo 69, verso 28, Apocalipse 13, verso 8, que vai mencionar claramente isso, essa mesma ideia. O nome do livro da vida do Cordeiro é removido quando o indivíduo não passa por uma experiência de salvação pela graça. Por isso o salmista ele vai apelar pelo perdão e ao mesmo tempo pela erradicação do registro dos seus pecados registrados no livro memorial. Por quê? Porque quando o indivíduo passa pela experiência da salvação, quando a graça de Cristo o cobre, seus pecados são cobertos pelo sangue de Cristo.
Então, no momento do juízo, o que é levado em consideração não é mais aquilo que foram as atitudes cometidas pelo indivíduo, mas o que Cristo fez por ele, porque Cristo se torna judicialmente responsável pelas atitudes do pecador. Então não são as atitudes do pecador levadas em consideração, mas as atitudes de Cristo que são levadas ali. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, de Hans Larondel, quando ele vai falar sobre a questão dos próprios salmos. Na página 180 e 181, ele diz assim: Deus não está irado por natureza, seu amor é eterno, sua ira é despertada apenas pela falha do homem em apreciar o seu amor. O propósito da sua ira não é ferir, mas curar o homem, não é destruir, mas salvar o povo da aliança. E o salmista, ele tinha essa mesma convicção. Por isso ele vai apelar a Deus pelo perdão dos seus pecados e ao mesmo tempo do pecado da nação. Ele sabia que essa ira de Deus que viria sobre a própria nação, e que aliás acabou vindo algum tempo mais tarde, quando o reino do norte foi invadido pelos assírios e o Israel foi disperso por entre as nações, nunca mais conseguiu se reunir enquanto nação. Mais tarde ainda aconteceu com o reino de Judá, com a sede em Jerusalém, quando os babilônios invadiram o país e esse pessoal ficou no cativeiro na Babilônia por 70 anos, podendo retornar depois, mas quanto sofrimento! Porque eles se recusaram a aprender as lições que Deus tinha para eles. Por isso, ele vai apelar para esse amor de Deus. O que é mais interessante aqui é que essa prontidão divina em perdoar os pecados e não de punir os pecados e os pecadores inspira essa reverência em relação a Deus. Olha o versículo 4 do capítulo 130. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ele está aqui mencionando que Deus tem uma prontidão grande em perdoar. Você percebe como que o diabo trabalha para tentar fazer com que nós tenhamos medo de ir até Deus e colocarmos diante dele os nossos pecados? Porque ele sabe que no momento em que confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E mais do que isso, como diz Miqueias, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E gosto muito da forma como Corrie ten Boom, uma teóloga judia que acabou sendo presa durante a Segunda Guerra Mundial, foi para um campo de concentração e escreveu um tratado sobre a graça de Deus. E nesse tratado, quando ela vai comentar o texto de Miqueias, ela diz: e depois de jogar os pecados nas profundezas do mar, ele coloca placas em todas as praias no entorno dizendo: é proibido pescar. Eu gosto da maneira como ela se expressa em relação a esse texto, porque esse é o amor da parte de Deus. Por isso, os filhos eles são chamados a esperar no Senhor. Quando você pega aqui o texto, por exemplo, do Salmo 27, verso 14, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Ainda um outro texto, do Salmo 37, verso 34, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Essa palavra esperar, ela vem de uma palavra hebraica que é a palavra kavá, que significa literalmente esticar, de onde vem a raiz, ou de onde surge a palavra esperança. Então, na verdade, quando você vai diante de Deus, você vai não porque você tem consciência, eu não mereço ser destruído pelos pecados que eu cometi. Não. O pecador, ele tem consciência de que é pecador e de que o salário do pecado é morte. Mas quando ele vai até Deus, ele vai com esperança. E esperança significa que você acredita que Deus, em sua graça, ele é capaz de perdoar os nossos pecados e, ao mesmo tempo, nos dar um novo rumo, abrir um novo horizonte diante de nós. E isso, o salmista, no capítulo 130, verso 7 e verso 8, ele vai trabalhar não apenas por si mesmo, mas ele vai trabalhar para a nação. Ele vai pedir que a mesma experiência que ele vai ter enquanto indivíduo, que a sua nação também tenha. Que as pessoas também experimentem a graça de Deus e o perdão do Senhor, para que eles também tenham a mesma experiência que ele, de ter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro.
o livro memorial, onde estão registrados os pecados, que ao lado seja escrito perdoado e lavado no sangue de Cristo Jesus. Para que tanto ele quanto a nação possam experimentar aquilo que é o propósito de Deus. Eu sei que às vezes a gente olha para a nossa própria vida, assim como olhamos para a nossa nação, e eu confesso a vocês que eu tenho gasto alguns momentos em oração dizendo: Senhor, eu sei que a nação, a igreja, o teu povo, os cristãos do mundo não têm vivido como o Senhor como o Senhor gostaria que eles vivessem. Eu sei que eu não tenho vivido como o Senhor gostaria que eu vivesse. Mas derrama a tua graça sobre mim de forma individual, sobre a tua igreja, sobre o país, sobre o mundo, sobre a humanidade, para que o teu poder e a tua graça transformem as circunstâncias, para que o teu propósito para mim enquanto indivíduo, para a igreja enquanto instituição, para o mundo enquanto o conjunto dos seus filhos nesse planeta, para que o teu propósito para todos seja alcançado. Nós deveríamos pensar nisso enquanto fazemos nossas preces. Pensar de forma individual, mas também de forma coletiva, porque o amor e a graça de Deus está disponível a todos. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, pela certeza que temos de que tua graça está disponível a cada um de nós enquanto indivíduos, para o teu povo e ao mesmo tempo para a humanidade. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos experimentar a tua graça dia após dia, para que o teu plano seja uma realidade em nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo da lição de Escola Sabatina e o tema que estudaremos será Louvor ao Deus majestoso e misericordioso. Eu estudo a lição e você?